Pessoal, voltamos aqui com a segunda parte da aula e nós vamos falar agora de revestimento celular. Nós vamos literalmente começar a estudar células de fora para dentro. Nessa primeira parte, revestimento celular, parede celular, glicocálix, membrana, depois citoplasma e organelas e por último núcleo, cromossomos e no final divisão celular, né? E a gente encerra essa primeira parte da apostila 1, que seria citologia. Ainda faltaria histologia e embriologia, tá? Essa apostila nós vamos em torno aí de 2 meses, mais ou menos, aproximadamente, até o final de março com ela, tá bom? Então vamos lá, ó, começando a falar um pouquinho sobre revestimento celular, eu tenho basicamente 3 revestimentos que eu vou falar. Parede celular, depois glicocálix ou glicocálice, e finalmente a membrana plasmática. Tá? Veja só, parede celular, nem toda célula tem. Glicocálice, nem toda célula tem. Mas membrana plasmática, toda célula tem, obrigatório. Tá bom? Vou começar a falar sobre a membrana. A parede. A parede celular sempre vai ser externa à membrana plasmática, nunca interna. Porque quem produz a parede é a membrana, tá? Então, assim, a membrana produz a parede para fora, sempre. Não dá para ter membrana para fora da parede, ok? Bactérias, cianobactérias, fungos, algas e plantas são as células que apresentam parede celular. Quem não tem parede celular? Protozoário e animais e vírus, basicamente, tá? Bactérias, cianobactérias, fungos, algas e plantas possuem. Funções da parede: revestir a célula, ou seja, envolver todo o conteúdo celular, além da membrana plasmática, né? Sustentação e proteção. Muitas vezes a parede celular evita que a célula se rompa caso haja oscilação de volume. Se entrar água demais, ela evita o rompimento da célula, tá? Sem contar que também sustenta e protege contra possíveis invasores, vírus, né? E outros patógenos, tá bom? Aí veja o seguinte, aqui é a composição da parede. A composição da parede pode variar. Então, por exemplo, se eu tinha lá bactérias, por exemplo, eu tinha fungos e eu tenho os vegetais. Quando eu falo vegetais, eu estou incluindo aqui algas e plantas, tá? O principal componente da parede celular bacteriana chama-se peptideoglicanos. Tá? Peptideoglicanos. Lembra que peptídeo-glicano, ó, é um polissacarídeo ligado à proteína. Peptídeo é proteína e glicano tem a ver com polissacarídeo, tá? Presente nas bactérias e nas cianobactérias. Os fungos, eu vou ter a composição de quitina, que é um polissacarídeo estrutural, e os vegetais eu vou ter a composição da celulose, que é um polissacarídeo estrutural também. Lembra a diferença, não confunda quitina com queratina. Queratina é proteína, quitina é um polissacarídeo, tá? Eu vou encontrar quitina nos artrópodes e nos fungos, mas na parede celular dos fungos. Além disso, em invertebrados eu tenho muitas estruturas que contêm quitina. Eu tenho a cutícula de nemateumintos, eu tenho a cerda dos anelídeos, eu tenho a rádula de moluscos, eu tenho a lanterna de Aristóteles de equinodermos, tudo isso feito de quitina. Nos cordados a gente não tem quitina, é queratina que é proteína, tá? Peptídeo-glicano, eu vou falar disso aqui de bactérias gram-positiva e gram-negativa quanto à questão da parede, e celulose também relacionada aos vegetais. Essa composição, gente, isso aqui é importante saber. Tá? Isso aqui vai cair no vestibular, você tem que saber essa diferenciação quanto à parede celular e à composição, tá? Então veja aqui, ó, a gente tem a questão dos fungos. Lembra que o fungo, a parte visível geralmente que eu chamo de cogumelo, é um pedaço do fungo, que eu tenho um monte de fungo embaixo do solo, chamadas hifas ou micélio. O vegetal, que contém a parede celular, o cloroplasto e o vacúolo, que são 3 estruturas que diferem os vegetais das células animais, tá? E as bactérias com a sua parede de peptídeo-glicano, que eu vou falar mais sobre elas
gram-negativa e gram-positiva. Lá na apostila 2, de falar de microbiologia, a gente vai diferenciar a importância de saber a diferença entre bactérias do tipo gram-negativa e gram-positiva, que tem a ver com a parede celular também, tá? Mas agora eu não vou falar sobre isso não. Agora eu vou falar só detalhes sobre a parede celular dos vegetais, ok? Por quê? Porque é a mais cobrada de todas. Então veja, nos vegetais, que eu acabei de falar, feita por celulose, é uma parede rígida que vai sustentar a célula vegetal e, consequentemente, o vegetal como um todo. Lembre que animais têm esqueleto. Pode ser um exoesqueleto, como nos artrópodes, pode ser um endoesqueleto, como nos seres humanos, mas os vegetais não têm um esqueleto. Então você tem uma árvore de 20, 30 metros de altura, que ela não tem um esqueleto por dentro, mas cada uma das célulazinhas vegetais são sustentadas pela parede celular. Então a sustentação que a parede promove é muito eficiente, tá? A parede, gente, ela é permeável porque ela permite a passagem de água através de poros específicos, chamados de pontuações. É isso mesmo, pontuação com O, não é com U, tá? Não é pontuação, é pontuações, porque são pontos onde acontece a comunicação. E existe uma estrutura chamada de plasmodesmo. Plasmodesmos são pontes citoplasmáticas entre as células que servem de modelo para a formação da parede celular. Então, pense o seguinte, ó, vou fazer um desenho aqui. Aqui eu tenho uma célula, tá? E esta célula vai se dividir. Isso aqui é uma célula vegetal. Tem aqui a parede celular para lado de fora. Aqui eu tenho um núcleo. Aí o que acontece? Existe a formação de tubos que atravessam uma célula na outra. Esses tubos são formados a partir do complexo do retículo endoplasmático, tá? Isso aqui são tubos de retículo endoplasmático. Retículo, tá? Então é como se fossem canos de PVC. Pensa que eu atravessei aqui na sala, aqui na frente, canos de PVC, tá? E aí vai haver a divisão da célula. Eu vou construir uma parede aqui dentro. Se eu vou construir uma parede, gente, eu tenho que construir essa parede ao redor, tá? Então pensa assim, ó, aqui eu atravessei um monte de cano de PVC, aqui na frente, um monte de cano. Aí eu estou construindo uma parede em volta e esses canos estão servindo de modelo. Quando eu tirar o cano, o que vai acontecer? Pensa na parede aqui assim, ó. Eu vou ter um monte de buraquinho, como se fosse um queijo furado. Desse jeito. Aqui eu tenho a célula A, você tem assim, ó, célula A e célula B. Esse caninho está atravessando aqui, ó. Está atravessando o buraco. Tá? Não sei desenhar em 3 dimensões, mas é mais ou menos isso aqui. Tá? Então esse caninho está atravessando, está fazendo a comunicação entre a célula A e entre a célula B. Então o nutriente que tiver desse lado vai atravessar para a célula vizinha através dessas perfurações. É como se a parede aqui tivesse um monte de furinho. Tá? Então o que acontece? Eu tenho plasmodesmo. Os plasmodesmos são essas pontes citoplasmáticas. Não confunda plasmodesmo com desmossomos, tá? Desmossomo é uma estrutura presente em membrana plasmática e não em parede celular, ok? Impede também que as células se rompam, as células vegetais se rompam quando existe um fluxo osmótico muito intenso. Isso não acontece em células animais. A gente vai comparar na próxima aula como que a célula vegetal reage a uma osmose e como que a célula animal reage. Vocês vão perceber que a célula animal, se a osmose acontecer para dentro da célula, a célula animal vai inchar até se romper. A célula vegetal vai inchar, mas não vai se romper porque a parede celular não permite que haja essa ruptura, tá? Olha aqui, ó. Esse desenho, ele simboliza a divisão da célula vegetal. Então veja, eu tentei mais ou menos fazer algo parecido aqui. Eu tenho uma célula vegetal, os núcleos posicionados nas extremidades. Esses riscos aqui, ó, são os prolongamentos que estão se formando.
Aí existe uma formação de uma vesículas de secreção que vem do complexo de Golgi ali no meio, que vão se fundindo para formar o limite entre duas células, que eu vou chamar de lamela média. Lamela média. A partir da lamela média vai ser formado a membrana plasmática e a parede celular, tá? No final, gente, nós vamos ter algo parecido com isso aqui, ó. Olha só. Esse é o desenho em 3 dimensões que eu tentei fazer e não consegui, ó. Olha que legal. Aqui eu tenho, aqui ó, célula 1, célula 2. A parede celular dividindo as duas células. Mas veja só, o retículo endoplasmático da célula 1 forma um tubinho que atravessa a parede e conecta com a célula 2. Tá? Então veja, a visão no interior da célula 2, ó, eu vejo a parede que é rígida e aqui é impermeável, mas eu vejo um tubinho aqui. Então eu posso me comunicar com a célula vizinha do outro lado. Eu falo assim, oxe, quem que está aí do outro lado? Consigo me comunicar. Tá? A estrutura toda, ó, o buraco mais a corneta, o tubinho, chama-se plasmodesmo. A estrutura toda. O buraco mais o tubinho. Só o tubinho chama-se desmotúbulo, tá? O buraco mais o tubinho chama-se plasmodesmo. Só o tubinho chama-se desmotúbulo. Qual que é a função disso? Permitir a comunicação entre duas células vegetais vizinhas. Então as células são vivas porque elas se comunicam. Se tem água numa célula, a água passa por esse tubinho. Se tem sódio, potássio numa célula, elas atravessam para o outro. Então elas estão rígidas, mas não estão incomunicáveis. Tudo bem? Mas vai chegar um momento que essa parede celular ela vai ser reforçada. Então ela não vai ser simplesmente uma parede delgada, fina, tá? E permeável. Ela vai começar a ser impermeável. E quando isso acontecer, eu vou permitir ou vou impedir que as comunicações aconteçam e, consequentemente, as células vegetais vão morrer, tá? Então, eu tenho essa composição aqui, gente, da estrutura. Primeira coisa, a camada que sempre vai delimitar duas células, chama-se lamela média, tá? A lamela média é a camada formada diretamente por aquelas vesículas do complexo de Golgi. Marca o início da separação entre duas células, tá? A partir daí eu vou ter parede primária e, consequentemente, a parede secundária, tá? Pensa comigo. Quem que eu falei para vocês que produz a parede celular? A membrana plasmática, tá? Então, por exemplo, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu vou desenhar uma célula vegetal aqui e uma outra célula vegetal aqui embaixo. Certo? Tudo bem. Essa linha preta eu vou chamar de lamela média. A lamela média é uma fronteira entre duas células vegetais. É o limite entre as duas. É como se ela fosse um cimento. Se eu olhar para o chão, eu vou ver os pisos que estão rejuntados. É como se aquele rejunte que limita um piso e outro fosse a lamela média. Tá? Aí o que acontece? Imediatamente, quando a célula vegetal se divide, a membrana plasmática está bem aqui, ó, colada na lamela média. Está colada na lamela média. Aí o que acontece? Ela começa a produzir parede primária. Então, por exemplo, a membrana plasmática vai começar a produzir parede primária. Então, essa camada em azul aqui, ó, que eu vou desenhar para vocês, vai ser a primeira camada da parede celular, que é a parede primária. Ó, parede celular primária. Essa parede primária, ela essencialmente é feita de celulose. Essencialmente é feita de celulose. E ela permite a comunicação entre as células vizinhas, tá? Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Esses furicos
E aí eu permito com que aconteça isso, ó. Eu tenho aquele desmotúbulo passando aqui pelo buraquinho. Então eu consigo ter essa comunicação da parede primária. E aí, gente, por dentro da parede primária, olha só, em laranja que eu vou desenhar aqui, ficaria a membrana plasmática. Tá, ó. Isso aqui seria a membrana plasmática. Membrana. Fica bem barulhento. Membrana plasmática. Então, ó, de fora para dentro, o mais externo, lamela média. Aí eu tenho parede primária. Aí eu tenho o mais interno, é a membrana plasmática. Sempre o mais externo vai ser a lamela média, sempre o mais interno vai ser a membrana plasmática, e no meio delas a parede celular. Aí o que acontece? Daquele lado ali, eu vou fazer uma célula com parede celular secundária. Então, por exemplo, lamela média, parede primária, tá? Igualzinha a outra. Parede primária aqui, azulzinha. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que essa outra célula vai produzir parede secundária. A parede secundária está presente em células adultas que precisam de uma sustentação maior, que precisam, gente, de uma proteção maior, e para isso ela precisa de uma parede mais espessa. A parede secundária, mais ou menos, ela vai ter, tá? Essa proporção aqui, ó. Isso é parede secundária. Ela é muito mais espessa que a parede primária. E ela é para dentro. É como se eu fosse me afastando. É como se a membrana plasmática estivesse aqui agora. Em laranjinha. Tá? Então, essa aqui é a parede secundária. Parede secundária. Essa parede secundária, ela difere no quê? Não é celulose a principal componente, é a lignina. Não é celulose, é lignina, o principal componente da parede secundária, tá? Veja como que eu tenho espaço aqui dentro e como meu espaço diminui. Então isso aqui eu vou chamar de lumen celular. Aqui dentro desse lumen celular, gente, tem que caber vacúolo, cloroplasto, complexo de Golgi, retículo, núcleo, tem que caber tudo aqui. Quando eu transformo esta célula, uma célula com parede celular secundária, duas coisas acontecem que ela morre, tá? Ó. Primeira coisa, essa parede de lignina, ela não é permeável. Então, por exemplo, os desmotúbulos aqui, ó, os plasmodésios, estão conectando o lumen celular com a célula vizinha. Só que quando eu coloco essa parede grossa secundária, a conexão acaba. O lumen celular que está lá dentro, ó, fica isolado. E outra coisa, eu diminuí o espaço lumen celular. Consequentemente, as organelas não têm mais espaço para funcionar. E essa célula, geralmente, ela vai morrer. Tá? Então, tudo que tem parede secundária, como por exemplo, esclerênquima, fibras e xilema, tá? Apresentam lignina, apresentam parede secundária, são tecidos mortos, tá? Tecidos mortos que apresentam parede secundária lignificada. Tudo bem? A lignina, ela é mais é como se ela fosse de natureza lipídica. É diferente da celulose, que é de natureza de carboidrato. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então veja, todas as células têm lamela média. É o limite externo da célula. Todas as células vegetais têm parede celular primária, composta de celulose. As células vivas, como parênquima, colênquima e esclerênquima, todas elas apresentam. E nem todas as células têm parede celular secundária de lignina. Quem vai ter essa parede celular secundária? Células de sustentação, como fibras, esclerênquima e xilema. Tá? E a presença dessa parede lignificada, gente, conduz à morte celular. Fala. Então aqui a gente tem uma imagem de uma célula viva, ó, parede celular aqui, o núcleo da célula, alguns cloroplastos, e aqui a gente tem um esquema da parede celular secundária. Ó.
lamela média em preto, parede primária em branco, parede secundária em vermelho, amarelo e vermelho. Tá vendo? Isso é parede secundária. Aqui ele até dividiu em S1, S2, S3, são camadas dispostas ali, trançadas de lignina, mas eu nem entrei em detalhes em relação a isso. É tudo parede secundária, isso vai levar ao isolamento da célula, consequentemente à morte. Tudo bem, gente? Então tá. Aí nós temos ainda o glicocálice. Glicocálice é um revestimento presente em células que não possuem parede, tá? Por quê? Como o glicocálice está na face externa da membrana, se eu tiver parede celular, a parede celular vai bloquear o glicocálice, não faz sentido. Então, só vou encontrar glicocálice em células que não têm parede celular. Então, por exemplo, eu vou encontrar em células animais e células de protozoários também. Bactérias, fungos, algas e plantas não possuem glicocálice, tá? Então, veja o que é um glicocálice aqui, ó. Algumas coisas relacionadas. Primeiro, forma um ambiente favorável ao redor da célula. O que é isso? Substâncias que não são bem-vindas próximo à célula geralmente são repelidas pelo glicocálice, tá? É como se eu tivesse, vamos pensar uma coisa bem grosseira, tá? Eu tenho uma casa e no espaço entre a rua e essa casa eu tivesse uma cerca viva, aquelas plantas ali que enfeitam o jardim. Então, eu só vou chegar perto da casa se eu quiser muito. Não vou chegar sem querer. Eu tenho que passar pela camada de glicocálice para chegar à minha célula. Então, uma substância que necessariamente não precisa estar ali, ela vai ser repelida pela camada inicial de glicocálice. Então, isso é uma situação. Criar um ambiente favorável. 2, reconhecimento celular. O glicocálice funciona, gente, com uma identidade. Lembra da questão dos antígenos, identidade? O glicocálice muitas vezes funciona como antígeno. Ele vai identificar as suas células de uma pessoa para outra e dentro da própria pessoa de um órgão ou tecido para outro, tá? Faz com que o corpo, as células de defesa, não ataquem o próprio corpo. Então, por exemplo, aquelas células, o macrófago, que eu falei que primeiro ele bate para depois perguntar o nome, né? Dá uma voadora no peito para depois ver se é amigo ou não. Primeiro ele vai, opa, esse aqui não, esse aqui é célula amiga. Como é que eu sei? Glicocálice, identifiquei. Mas de repente uma célula perdeu o glicocálice. Ixi, aí o macrófago vai em cima. Eu sou seu amigo, cadê seu crachá? Cadê sua identidade? Cadê seu glicocálice? Putz, perdi. Então, né, vou ter que te prender, tá? Eu vou ter que te rejeitar, ok? Faz com que células se agrupem em tecidos e órgãos. Então, por exemplo, olha que interessante. Se eu pegar aqui, células do coração, tá? Peguei um coração, vou fazer uma experiência. Aí eu peguei células desse coração, uma plaquinha, eu peguei células desse coração e misturei. Aí eu vou pegar outro órgão, vou pegar um fígado. Um fígado. Peguei células desse fígado e misturei aqui. Aí eu vou pegar um outro órgão, vou pegar um rim. Peguei células desse rim e misturei aqui. Tá? Fiz uma mistura de células dos 3 órgãos. Cerca de 48 horas depois, nessa mesma placa, eu vou ter um grupo isolado de células cardíacas, um grupo isolado de células hepáticas e um grupo isolado de células renais. Elas vão se reconhecer e se agrupar. Opa, peraí, você é igual a mim, você é minha parceira, vem pra cá, vamos ficar junto. Tá? Elas se agrupam, tá bom? Outra coisa interessante, uma célula tronco. Uma célula tronco é uma célula indiferenciada. Ela ainda não se definiu. Eu brinco que célula tronco são iguais aos estudantes. Eles ainda não definiram uma profissão. Eles estão tentando se definir. São indiferenciados. Estão estudando tudo para definir o que vai ser, né? Quando você entra no meio, gente, você tende a ficar parecido com o meio. Então, se você entra numa sala de estudantes de alto desempenho, a tendência é você ficar parecido com eles.
Se você entra numa sala onde é uma bagunça, onde é uma gritaria e ninguém quer saber nada, você tende a ficar parecido com eles. Se uma célula tronco for colocada no meio de um grupo de células do fígado, ela vai reconhecer onde é que eu tô. Ah, eu tô com o glicocálix das células do fígado. E aí ela vai se diferenciar nas células hepáticas. Assim acontece com os rins, com o coração e assim por diante. O glicocálix tem um papel importante nisso. Tudo bem? Se o glicocálice estiver ligado com uma proteína da membrana plasmática, eu vou ter uma glicoproteína. Se ele estiver ligado com um lipídio, um fosfolipídio, eu vou ter um glicolipídio, tá? Presente na membrana também. Aqui, ó. Se eu pudesse ver uma célula animal de fora, ela teria esse aspecto meio peludinho, tá? Como se eu tivesse uma cerca, uma florestinha de glicocálice protegendo a membrana. Olhando para a membrana plasmática, eu consigo enxergar, ó, essas pequenas estruturas ramificadas, tá? Anteninhas distribuídas na membrana plasmática, que eu vou chamar de glicocálice. Eu vou explorar a membrana agora com mais detalhes a partir de agora, tá? Aqui, ó, glicoproteína, quando o glicocálice está ligado às proteínas de membrana, glicolipídio, quando eles estão ligados diretamente nos fosfolipídios, tá bom?